Pessoal que chegou aqui, bem-vindos ao Instituto Minerva. Prazer receber todo mundo. Começando a segunda parte da tarde, do segundo dia do World Creativity Day. Hoje vocês vão contar com uma palestra incrível de um cara super legal. Eu? Acho que bem dentro do tema de criatividade, vai ser interessante. Pessoal, queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um copo. Acho que para todo mundo parece evidente que isso aqui é um copo, certo? E eu vim falar um pouco para vocês sobre tecnologia, né? E eu trago o copo para um simples fato. Eu sou um engenheiro apaixonado por engenharia. Gosto disso, acho que sempre me encontrei como engenheiro desde pequeno, né? Minha mãe falava que sempre que abria a geladeira não sabia a surpresa que ia encontrar lá dentro, né? Seja de bonequinhos congelados da época do Cavaleiro do Zodíaco, a cores diferentes que iam concentrar, sempre eram experimentos interessantes de uma visão diferente, né? Arthur Clarke, aquele cientista, pesquisador visionário, né? Autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele falava que qualquer tecnologia, né, suficientemente sofisticada, ela era indistinguível de magia, né? E eu gosto um pouco da visão do Elon Musk, uma visão mais recente, que fala, na verdade, uma coisa inversa, né? Que a engenharia ela é a coisa mais próxima que você tem hoje de magia. E eu falo tudo isso de um jeito que, quando eu trago esse copo para vocês, e eu falo que esse copo, né, ele, em algum momento da história, ele foi tecnologia, para vocês é óbvio hoje. Acho que não tem ninguém aqui com mais de 2 anos de idade. Mas se eu apresentar esse copo para uma criança, essa faixa aí de 2, 3 anos de idade, que nunca viu, eu apresento, olha, isso aqui é um copo. Você fala para a criança, tudo bem. Copo, entendi o que é um copo. Só que se você pegar isso aqui e mostrar para uma criança, à primeira vista ela vai falar, poxa, o que é isso? É um copo? Olha, é muito parecido. Mas eu acho que isso aqui é um copinho. Né? Agora, se eu pegar para uma criança e mostrar isso aqui, eu vou falar, olha, isso aqui é um copo. Né? Ele é muito parecido com aquilo. Tem características muito interessantes. Ele é aberto em cima, ele é fechado embaixo, ele tem uma forma cônica. Só que ele não é exatamente a mesma coisa. Ele pode ser um copão. Né? Se eu trouxer para essa mesma criança, e essa faixa é interessante porque é uma fase de descoberta, né? E mostrar isso para ela, não necessariamente ela vai associar isso aqui a um copão da mesma forma que esse, porque eles são, apesar de muito parecidos para nós, né? Parece muito óbvio, mas para uma criança é quase a mesma coisa, mas não é. Eu posso dificultar um pouquinho, né? Eu posso trazer isso aqui e falar, olha, isso é um copo. E você pode falar, não, isso aqui é uma taça. Mas espera um pouquinho, qual é a diferença de copo e taça? Copinho, um copão. Poxa, é um recipiente, que ele é aberto em cima, é fechado embaixo, e eu posso chegar e colocar um líquido. Então, eu posso colocar água para cá, a água não cai, né? Eu posso apreciar essa água e beber. Poxa, muito bom. Mas e se eu trouxer isso aqui e apresentar para essa mesma criança? Ela fala, poxa, é um copãozão, né? É um baita de um copo. Aí eu falo, não, isso aqui é um balde. Ou, se eu colocar terra, como ali no fundo, a gente tem um vaso. Né? Se eu pegar, né, e já tomei água nesse copinho, né, colocar isso aqui no chão e jogar, eu tenho um lixo. É praticamente a mesma coisa. Agora, se eu jogar água nele,
posso falar que isso é um copo, mas um copo muito grande com água, eu posso falar que ele é um balde. Todo esse processo, né, ele é um processo de aprendizado de reforço. Né? Muito hoje se fala de inteligência artificial, como treinar as máquinas, né? E eu vim trazer para vocês, e é por isso que eu vim contar uma história para vocês hoje, sobre uma revolução silenciosa da engenharia. Por quê? Durante muito tempo, eu fui conhecido como o professor que ensinava o robô batata. Né? Durante muito tempo eu plantei batata no ar. A gente tinha uma tecnologia super interessante, né? Que era a aeroponia. A gente plantava sem solo. Né? Super curioso. E da mesma forma que eu treinava esse meu robô batata a entender como uma planta funcionava, o momento certo de você fornecer alimento, de você fornecer nutrientes, água, e tudo que a planta precisava naquele momento específico era parte de um sistema de controle. Era o nosso robô. Né? E ele virou um personagem, né? Um cartoon. Estamos falando de criatividade hoje, então nada mais criativo do que contar uma história. E nesses personagens, né, eu ensinava o meu robô num aprendizado da mesma forma que você ensina uma criança a entender o mundo, a entender as coisas. Né? Eu tenho hoje uma sobrinha que tem quase os seus 3 anos de idade e é um espetáculo fazer esse teste em casa. Eu não sei quem daqui tem essa oportunidade, mas crianças que estão exatamente nessa faixa são fantásticas. Você fala, tipo, isso aqui é um copo, ela vai falar copinho, copo, vai entender. Depois de um certo tempo que você apresenta muitas coisas em sequência e aquilo tudo converte em, de fato, aprendizado, você mostra uma coisa completamente nova, como, por exemplo, aquela taça, e ela vai falar, poxa, copo. Né? Entendeu o conceito, entendeu aquilo, aproximou, criou, e depois, poxa, aprendeu. A partir dali, ela replica ou aprende ou desenvolve coisas completamente novas. Né? Só que, quem me vê aqui hoje não imagina que nesse tempo, né, muito tempo atrás, quando eu de fato ensinava a batata voar, né, e esse robô ele foi icônico durante muito tempo para a gente, porque era muito difícil explicar uma coisa muito complexa para pessoas normais. Imagina que eu tinha que explicar que eu plantava sem solo para pesquisadores numa ponta, e produtores rurais numa outra ponta, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu tinha que explicar isso para políticos no poder público para entender que essa tecnologia era uma tecnologia legal, era uma tecnologia forte, importante, transformadora. Né? E eu tinha que saber comunicar, eu tinha que saber mostrar isso. Mas, poxa, como eu fazia isso? Né? E um outro fato curioso que eu queria trazer para vocês, né, até 2008, eu praticamente não comia salada. E apesar de não fazer muito sentido a princípio, né, foi na Coreia do Sul quando eu fiz o intercâmbio dentro da universidade, que pela primeira vez eu comi uma salada gostosa. De fato, era boa. Eu queria entender por quê. Poxa, fui atrás e tive contato com algumas fazendas urbanas na época. Ali tinha uma semente sendo plantada do que futuramente virariam as nossas batatas. E o fato de eu provar uma salada de fato, né, gostosa, né, e a busca por saber, me levou a entender que, conversando com produtores de lá, eles tinham um conceito muito interessante, que era Saranrokyuda, né, que, pelo jeito, talvez vocês não tenham entendido, mas aqueles douramento de plantão tão muito em cima, mas era nada mais nada menos do que carinho. Eu não conseguia traduzir aquilo de uma forma direta. Né? Poxa, como engenheiro eu tinha que traduzir aquilo de uma forma de uma equação, e para mim aquela equação era carinho igual a proteção e nutrição. Era todo um cuidado específico para você ter uma tecnologia aplicada simplesmente para produzir uma comida que era gostosa. Ela era gostosa porque ela era fresca, ela era gostosa porque ela tinha um cuidado diferente, ela era gostosa porque ela tinha detalhes específicos em uma construção que foi uma pequena sementinha plantada. Né? Voltei para o Brasil,
Alguns anos depois eu me formei, né, e fui fazer um mestrado. Não sei aqui quem já procurou, né, ou já fez um mestrado. Uma das fases mais importantes desde de você ter a sua ideia e da sua pesquisa é você buscar o seu orientador. E eu acho que não tinha uma pessoa melhor no mundo para buscar como orientador, como o meu orientador, que foi o professor Barreto, né, carinhosamente o nosso mestre dos magos, onde eu cheguei com uma ideia. Olha, professor, eu preciso pesquisar uma coisa, mas ela não é convencional. Eu quero plantar batata no ar. E eu preciso de alguém que me oriente a fazer um sistema de controle dentro da minha pesquisa para que isso se torne possível. E prontamente atendeu. Uma energia de ativação inspiradora para uma coisa que era, na época, poxa, eu tenho uma tecnologia legal. Eu tenho uma coisa diferente, eu tenho uma tecnologia impressionante. E essa tecnologia, né, primeiro, eu tive que convencer o meu grande mentor. Depois eu tive que convencer, né, as pessoas mais difíceis de ser convencidas de que aquela ideia legal de fato viraria um negócio, que eram os meus sócios. Né? Só que os meus sócios, na época, quando eu iniciei a minha startup, eram a minha família, era meu pai e meu irmão. Né? E eu tive que convencê-los de que a tecnologia era tão legal, que a ideia era tão bacana, que a coisa era tão transformadora, que eles tinham que desistir de uma empresa super clássica, uma construtora, né, para poder dar voz e vida, né, a essa ideia diferente, né, ali, pequenas batatinhas que a gente produzia. Né. E dentro dessa jornada, né, muita coisa aconteceu. A jornada de startup é uma jornada, às vezes, muito sozinha, às vezes muito introspectiva, mas que você acaba contando nos bastidores com muitas pessoas, né? Muitos amigos, né? Não só a família. E dentro dessa construção, né, um personagem muito interessante que aparece, um grande amigo meu, Rafa, me ajudou a participar da primeira competição de startup, lá em 2017. Uma competição de startup interessante que a gente acabou ganhando. Né? E pela primeira vez, olha, gente, vocês podem me julgar, mas eu cresci assistindo Domingão do Faustão. E a coisa que mais me marcava quando eu era pequeno era ver aqueles checões do Faustão, naquelas premiações legais. E pela primeira vez eu ganhei um checão desse. Foi um prêmio tão legal e que foi o motor, né, de falar, cara, eu estou fazendo um negócio legal mesmo. Puxa, isso aqui me levou para a França. Eu ganhei esse prêmio. Fomos para a França. Né? A diferença de altura é bem gritante. Então, para as minhas criancinhas, eu era, né, o grande professor. Aqui perto dele, eu só sou uma pessoa normal. Mas uma pessoa normal com uma ideia muito legal. E a gente foi para a França e consegui fazer um pitch para o presidente do Carrefour, onde eu mostrava uma tecnologia tão transformadora que chegava a transformar até a língua francesa, uma língua elegante. Né? Para quem não sabe, batata em francês é pomme de terre. E a gente apresentou pela primeira vez o pomme de l'air. Né? E nessa brincadeira que foi super interessante, a gente acabou criando conexões que eu nunca esperava. Dali, aquela sementinha plantada daquela ideia que foi se desenvolvendo através da engenharia, através dessa complexidade que parecia mágica. Imagina mostrar, né, para alguém que está super acostumado a batata nasce na terra. Eu estava mostrando, não, eu nem sei o que é terra. Eu acho que eu devo ter sido a primeira pessoa no mundo que plantou primeiro batata no ar e depois plantar na terra. A gente chegou lá em algum momento. Mas daqui, desse salto, a gente teve uma conexão tão impressionante e aquilo começou a tomar uma proporção diferente. Eu fui para lugares diferentes. Dali eu fui para o Zimbábue. Eu fui convidado pelo ministro da Agricultura do Zimbábue para discutir a implantação daquela tecnologia que era muito legal. Né? Lá. Passei uma semana incrível, não só no Zimbábue, fui para a Etiópia, África do Sul, sempre a convite, né, desses ministros, para discutir a implantação da tecnologia. Imagina eu, né, no meio de um primeiro escalão de governo, fora do Brasil, uma coisa completamente nova, depois de passar uma semana inteira visitando o centro de pesquisa, conversando com as pessoas e tentando entender, né, como eu podia colaborar. E aí eu sento nessa mesa
Perceba a importância disso. Eu sento nessa mesa e o ministro chega e fala: Lucas, gostei. Você fala com muito entusiasmo, você fala com muita energia, você fala que você tem uma tecnologia muito legal. Mas tem uma coisa que você não falou até agora. Aí eu, e aquele susto. Sim, como assim? Você até agora não falou o que você de fato faz. Eu falei, gente, passei uma semana aqui, falei com todos os pesquisadores, falei com as empresas, falei com todo mundo, conversei com o produtor rural, conversei. Gente, numa estrada onde eram 700 quilômetros de nada na esquerda, nada na direita, talvez uma zebra, né? Mas o 4G pegava muito melhor do que aqui na Faria Lima. E depois de uma semana, eu não falei o que eu fiz. Aí eu, humilde, falei, ministro, o que eu faço? O que eu fiz? Ele falou, o que você fez não é uma tecnologia legal. O que você fez foi uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. O que você fez pode transformar a vida do meu povo. E num curto espaço de tempo, uma vez implantada, parte do meu povo pode sair de uma importação de comida para passar a ser exportador. Voltar a ser o celeiro que o Zimbábue era há 40 anos. Muita coisa, aconteceu de fato depois daquilo. Mas naquele momento, isso me fez entender que não era sobre batata. Era sobre transformação. Não era sobre negócio, era um negócio com propósito. E eu não sabia, mas naquele momento nascia o Instituto Minerva. Muitos anos depois ele veio aparecer. E eu queria fazer um exercício rápido com vocês aqui. Eu queria que vocês fechassem os olhos, e imaginassem daqui, alguns minutos, você está saindo, está indo para a rua, voltando para casa, depois dessa palestra, e de repente, você sofre um acidente. Você vai parar na entrada de emergência de um hospital. Nessa emergência, você se depara com 2 médicos. Eles têm a mesma idade. Eles fizeram exatamente a mesma faculdade. Tiveram o mesmo tempo de experiência profissional. E você pode escolher qual deles vai te atender. Tem uma pequena diferença. Um deles fez residência e o outro não. E eu já fiz essa dinâmica algumas vezes. E eu posso não afirmar 100%, mas a maior parte de vocês, se pudesse escolher qual profissional atender, escolheria aquele médico que fez residência. Pode parecer natural. Só que quando eu pergunto para as pessoas por que você escolheu esse profissional, as respostas são muito diferentes. Eu tive respostas como, é porque ele teve mais experiência. Aí eu falei, não, gente, deixei muito claro, os 2 médicos tiveram exatamente a mesma experiência. Eles têm a mesma idade, eles fizeram a mesma faculdade. É porque ele viveu na prática. Espera um pouquinho, os 2 médicos viveram na prática. De novo, eles têm a mesma experiência. Eles têm a mesma idade, eles fizeram a mesma faculdade. Por que você naturalmente escolhe o residente? Aí talvez uma outra pessoa venha e fala assim, é porque ele teve acompanhamento. Aí, opa, que tipo de acompanhamento? Ele teve supervisão. No momento onde ele viveu na prática, assim como o outro, ele tinha alguém que o acompanhava e que, de fato, ali ajudava numa antecipação de um problema ruim ou numa correção rápida de algo que tinha acontecido ou, de fato, uma antecipação de algo bom. E aquela experiência, vivência supervisionada, fazia com que aquele profissional que viveu a residência tivesse um resultado profissional acelerado em comparação com aquele outro médico que teve a mesma experiência. Tempo. Mas não a mesma experiência, intensidade. Não a mesma experiência, absorção. E, gente, nesse caso, nessa história, esse médico, se ele tivesse cometido um erro, ele ia afetar uma única pessoa. Você. Agora, pensa numa outra situação.
imagina esse outro personagem, o engenheiro. Se esse personagem comete um erro, o que ele afeta é muito maior. O alcance é muito maior. Agora, esse profissional não tem um acompanhamento intenso, não tem uma supervisão intensa quando ele termina de formar. Então, hoje eu tenho o caso onde o engenheiro forma, ele vai para o mercado de trabalho. Se ele der sorte de tiver um gestor interessante, de tiver um par, né, muito interessante, que ele consiga grudar e se desenvolver junto, eu tenho alguém que levaria ali o seu tempo médio de sair de júnior a pleno em 5 anos. Né? Mas ele não tem todo esse tempo do mundo para se desenvolver. E se a gente pensasse de uma maneira diferente? Né? E se a gente olhasse, né, para esse cenário de uma forma diferente? E eu me lembro exatamente do dia que aquele meu amigo, Rafa, né, falou, poxa, acho que a gente pode aproximar toda essa vivência que o médico tem dentro de um processo de residência para o engenheiro. E aí eu falo de tecnologia. Né? Imagina, né, coisas super simples, como papel e caneta. Da mesma forma que um copo, em algum momento da história foi tecnologia, porque antes eu não tinha copo, aparece algo novo. Né? A partir desse algo novo, eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes. Né? Isso é tecnologia. Até que isso não é mais tecnologia, vira senso comum, as pessoas começam a utilizar, e isso está super tranquilo. Por exemplo, papel e caneta. Antes de existir papel, né, o registro era feito em pedra, era feito em placas. Né? De repente temos papel. Eu consigo registrar alguma coisa fácil de carregar. Né? De repente eu faço caneta. Aí eu consigo deixar uma tinta permanente, uma marca, alguma coisa. Né? Substituir, por exemplo, versões diferentes, substituir a pena. Né? Deu mais praticidade. Hoje é como caneta. Né? Se você olha para um livro hoje e você vê números nas páginas, em algum momento da história, foi tecnologia. Por quê? Bom, a partir do momento que eu paro de escrever à mão, eu consigo padronizar um texto escrito e eu consigo colocar número nas páginas, eu posso estar no norte da Inglaterra, no sul da Itália, falando do mesmo livro, do mesmo tema, na mesma página. O estar na mesma página, essa expressão, é justamente isso. Poxa, eu conectei hoje o número de página, só o número de página. Mas em algum momento foi tecnologia. E quando eu falo que aquele engenheiro, ele pode estar hoje em um momento onde eu trago uma tecnologia nova para mudar a vivência dele, eu consigo gerar um novo agente de transformação. Quando eu falei que eu não tinha percebido, né, mas naquele momento que o clique veio, né, e o Instituto Minerva estava nascendo, né, eu só percebi anos depois. Né? E foi assim que, num conjunto de engenheiros, né, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, ou alunos e ex-professores da Poli, se juntaram para pensar uma tecnologia nova, né, de ensino. E aí eu falo de inovação dentro do ensino de engenharia para transformar esse profissional. E a gente teve um episódio super interessante. Depois de alguns anos nesse desenvolvimento, no começo desse ano, a primeira turma de residentes do Minerva nasceu. Um post no LinkedIn, despretensioso, e uma matéria, né, no site da Poli, a gente teve 1.500 inscrições para um processo seletivo que tinha 12 vagas, onde nós recebemos até 200 inscrições que nem engenheiros eram. Tá? A gente recebeu inscrições de 21 pessoas que nem do Brasil eram, a gente não sabia o que fazer com aquilo, era algo novo, né? É muito interessante quando você está num movimento de vanguarda. E todo o processo de vivência que chegou, desde a inscrição até a formação dessa turma, trazendo uma visão onde esses profissionais recém-formados, que viraram nossos alunos do programa de residência, traziam consigo uma única mensagem. Né? Nós estamos buscando algo novo. Nós somos de uma geração
que precisa e carece de uma atenção diferente, de um cuidado diferente e que buscam o desenvolvimento pessoal. Se eu for fazer um paralelo há 10 anos, né, os recém-formados de engenharia buscavam as empresas que pagavam mais. Isso era mais de 60%. Hoje, mais de 60% dos alunos recém-formados de engenharia buscam as empresas que ensinam alguma coisa, que têm espaço para o meu desenvolvimento. E o programa que nós criamos, né, com uma tecnologia que hoje é o copo de muitos anos atrás. Eu espero que, dentro de poucos anos, isso se mostre como um copo. Da mesma forma automática, intrínseca, que você responde com a maior sinceridade do mundo, olha, eu escolheria o médico que fez residência. Eu espero que nesse movimento de transformação, nessa inovação que nós trazemos, né, para a engenharia, em alguns anos você fale, poxa, eu escolheria o engenheiro que fez residência, pelos mesmos motivos do médico que fez residência, porque isso é uma transformação. Então, nunca foi sobre batata, e essa história termina com uma revolução silenciosa da engenharia. Durante muitos anos eu fui esse professor que ensinava batata a voar. Hoje, eu ensino os engenheiros do futuro a voarem. E eu queria convidar vocês todos, da mesma forma que lá atrás eu plantei aquela sementinha, eu convido vocês todos a plantarem hoje a semente do futuro junto com a gente. Muito obrigado.